festa. E o tema era esse: se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda. Eu ganhei um vidrinho, eu trouxe embora para casa, coloquei o vidrinho ali, não dei muita bola pro vidrinho. Depois eu falei, vou ver o que é esse vidro. Quando eu olhei, tinha um cisco ali dentro. E aí uma pessoa estava perto de mim e falou assim: pastora, isso aí é uma semente de mostarda. Eu falei, nossa, se a minha fé for desse tamanho, eu vou dizer para o monte, vá de um lado, e ele vai. Ei, querido, a porta de emprego não abriu ainda, porque sua fé não está nem do tamanho do grão de mostarda. O câncer não foi curado ainda, porque você nem acionou essa fé do tamanho de um grão de mostarda. Seu marido não está aqui hoje, sua esposa não está aqui hoje, seu filho não está aqui hoje, porque você não pegou nem essa fé pequena para derramar tudo no altar do Senhor, dizendo: eu acredito, ainda que a minha fé seja do tamanho de um grão de mostarda. Deus não está preocupado com o tamanho da sua fé. Ele quer saber aonde você vai aplicar a sua fé. Ai, quando tem muita gente, a gente sofre, porque eu sou péssima de cor. Para mim tem que existir só azul e amarelo. E preto, né? Oh, meu Deus. Tem uma mãe com o bebê do colo encostado aqui atrás dela. Fique de pé, menina. Eu acho que você está de blusa vermelha, não tenho certeza. Tá mesmo. Relebácia, alabando de si redei echou deli. Você foi chamada para servir. Não, tem momentos que você não entende, porque você vê coisas que ninguém vê. Você está sempre atento, aonde falta cadeira, aonde falta pano, aonde falta isso. E você fala: Deus, como ninguém está vendo? E Deus está dizendo: é porque eu te dei o espírito de servidão. Talvez você não vá brilhar no altar pregando, mas você vai brilhar servindo aqueles que pregam. Você vai brilhar trazendo calmaria àqueles que levam a preciosa semente. Não pare de servir, diz o Senhor. O Senhor está falando a respeito da candeia, lugar de colocar a luz. Está falando a respeito do grão de mostarda. E aí ele para depois de toda essa caminhada. Lembre sempre que ele está andando, e os exemplos dele estão formando o caráter dos discípulos. Jesus para de caminhar. E quando ele para, ele escolhe um barco. Quem sabe esse barco é você hoje? Se eu fosse levantar a mão, não sei se eu teria coragem. Quem sabe esse barco é você hoje? Jesus vai e escolhe esse barco. Ele olha para os 12 discípulos e ele fala assim: passamos para a outra margem. Jesus sobe no barco com os discípulos, cansado, um dia trabalhoso, porque além de ele estar dando exemplo, ele está ensinando, ele está curando, ele está fazendo passagens ilustrativas. Ele automaticamente, ele deita e dorme. Os discípulos estão lá, talvez trocando um bate-papo, dizendo assim: você viu? Olha Jesus falando lá, fé do tamanho de mostarda. O que é uma mostarda? Candeia, luz. De repente surge uma grande tempestade. Talvez Jesus escolheu o seu barco, e você está vivendo uma grande tempestade. É motivo de glorificar, sim, porque por maior que seja a tempestade, o importante é que ele está lá dentro do seu barco. Os discípulos estão desesperados. Eu não sei explicar a estrutura desse barco, mas a Bíblia diz que é um barquinho. Eu imagino um barquinho simples, um barquinho a remo. Os discípulos sentados, não imagina um Titanic. O Titanic com toda aquela potência, o homem se levanta e diz assim: nem Deus afunda esse barco. Deus vai lá, coloca um dedo no meio do mar, rasga, e o Titanic cai. O barco pode ser até grande, mas se não tiver Jesus dentro, eu não sei a estrutura desse barco, mas a Bíblia diz que é um barquinho. Se é um barquinho, eu imagino aqueles barquinhos do modelo que a gente aprende a fazer na escola, né? Dobra o papel de leite. Eu imagino esse barquinho. Os discípulos lá sentados remando. No primeiro céu escuro, eles falam assim: está escurecendo o céu, hein?
Porque no começo da luta a gente fala, parece que vai dar ruim, né? E a gente fica esperando para ver como que a gente vai fazer com essa luta. Alabaia súbia. Relia chode de si refaça. Aquilo que era para ser perda vai ser ressarcimento. Alamai chode que soube a dirra. Tu dissestes hoje, de mim mesma eu fecho as portas. Alamando que vai, alando se desce. Deus diz assim: fui eu quem dei a empresa nas tuas mãos. Fui eu quem dei o talento. Alamando que vide sou de li refácia. Não é o mercado que vai mudar, decai a cirra, aquilo que eu prometi para a tua história. Eu conheço a sua estrutura.